Você sabia que existe uma hora sagrada, escondida dentro do grande mistério da morte, em que a alma de uma pessoa que acaba de deixar este mundo recebe permissão para retornar uma última vez à casa onde viveu, para caminhar mais uma vez pelos cômodos que amou e para ficar invisível ao lado das pessoas que está deixando para trás, de modo que possa dizer um adeus que lábios humanos nunca tiveram a chance de proferir. Irmãos e irmãs, escutem atentamente a isto, porque o que estou prestes a revelar a vocês esta noite é uma das verdades mais guardadas e mais ternas que a Igreja Católica carrega em seu coração há 2000 anos. Uma verdade que muitos padres conhecem, mas poucos ousam ensinar abertamente, porque toca na ferida mais frágil de cada ser humano, a ferida de perder alguém que amamos sem poder abraçá-lo uma última vez. Ao longo dos séculos, os grandes místicos, os santos que carregaram as chagas de Cristo, e, acima de tudo, o amado padre Cícero de Juazeiro do Norte, confirmaram que, no momento entre o último suspiro e o julgamento eterno, Deus, em sua infinita misericórdia, abre uma porta estreita, uma passagem silenciosa pela qual a alma que partiu tem permissão de retornar para se despedir. Esta noite, vou revelar a vocês 10 coisas que acontecem durante essa hora sagrada, 10 realidades profundas e surpreendentes sobre o momento em que a alma volta para dizer adeus aos seus, e prometo a vocês agora, e lembrarei disso várias vezes enquanto caminharmos juntos por este caminho, que guardei para o final o segredo mais devastador de todos, uma revelação tão avassaladora que levou homens endurecidos a se ajoelharem em lágrimas, e vocês devem ficar comigo até as palavras finais para recebê-la, porque isso mudará para sempre a maneira como vocês pensam sobre aqueles que perderam e aqueles que ainda irão perder. Deixem-me levá-los agora ao passado muito atrás, a uma noite fria e varrida pelo vento, nas montanhas do sul do Brasil, ao pequeno convento de Nossa Senhora das Graças em Juazeiro do Norte, no ano de 1918, quando o mundo se afogava no sangue da Grande Guerra e uma terrível doença varria a terra, levando consigo jovens e velhos. Lá em uma cela de pedra estreita, onde o vento escapava pelas frestas das paredes antigas e a única vela tremia contra a escuridão, vivia um frade capuchinho de olhos tristes e ardentes, um homem cujas mãos haviam começado, poucas semanas antes, a sangrar a partir de 5 chagas abertas, que espelhavam exatamente as chagas do Cristo crucificado. Seu nome era Francisco, mas o mundo viria a conhecê-lo e a amá-lo como Padre Cícero. Naquela noite em particular, o frade estava ajoelhado no chão frio, envolto em seu hábito marrom, sua respiração subindo como fumaça no ar congelante, quando sentiu uma presença entrar na cela, uma presença que sentira muitas vezes antes, mas que ainda fazia os pelos de seus braços se arrepiarem. Não era um demônio, pois ele conhecia o fedor e o frio dos demônios muito bem, e havia lutado com eles até que seu corpo ficasse machucado e exausto. Não, aquilo era diferente. Aquilo era a presença de uma alma. Um jovem soldado com quase 20 anos havia morrido naquela mesma noite, longe dali em um campo de batalha lamacento, e antes que sua alma pudesse ascender ou descer, ela recebeu permissão para ir ao encontro do padre Cícero, porque em vida o rapaz havia feito uma vez, apenas uma vez, uma única oração desesperada pedindo para não morrer sozinho e esquecido. E agora, na morte, Deus ouvira aquela oração e enviara a alma do rapaz primeiro ao frade. E então o frade compreendeu. A alma estava indo para casa, para a pequena casa em uma vila distante onde uma mãe chorava, sem ainda saber por que seu coração tinha ficado subitamente gelado. Antes de continuar com o que o padre Cícero presenciou naquela noite, quero pedir-lhe algo, e não peço como formalidade, mas como um verdadeiro ato de caridade espiritual. Se você já perdeu alguém que amava, uma mãe, um pai, um filho, um marido, uma esposa, um amigo que deixou este mundo antes que você pudesse dizer todas as coisas que seu coração guardava, então quero que escreva nos comentários abaixo estas 3 palavras simples. Almas, voltem para casa. E enquanto as escreve, sussurre o nome daquela pessoa de quem você sente falta,
porque acredito firmemente, e os santos nos ensinam, que toda oração dita em amor atravessa o véu que separa os vivos dos mortos. E se esta mensagem está tocando algo profundo dentro de você, se sente que Deus o trouxe aqui hoje à noite por um motivo, então faça algo que é, em si, uma obra de misericórdia. Inscreva-se neste canal e compartilhe este ensinamento, porque existem incontáveis almas por aí, vagando no luto sem dormir em sua perda, que precisam ouvir que seus entes queridos que partiram não desapareceram simplesmente no nada, que eles retornaram, que eles se despediram em uma linguagem mais profunda do que as palavras. Inscrever-se e compartilhar é tornar-se um mensageiro de consolação, e o céu se lembra de cada ato de bondade feito em prol daqueles que sofrem. Agora, antes de irmos mais fundo, deixe-me construir um fundamento firme sob seus pés, porque tudo o que estou prestes a ensinar-lhe esta noite não está enraizado na superstição, na imaginação ou em contos fantasiosos de pessoas amedrontadas, mas na doutrina pura e inabalável da Igreja Católica, nas Sagradas Escrituras e no testemunho constante dos santos. Alguns podem ouvir sobre uma alma que retorna para se despedir e imediatamente sentem-se inquietos, pensando em fantasmas, assombrações e nas coisas sombrias do medo pagão. Mas ouçam-me claramente, irmãos e irmãs, isto não é nada disso. No segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, lemos que há um pensamento santo e salutar rezar pelos mortos, para que sejam libertados de seus pecados, e esta única linha nos revela que o vínculo entre os vivos e os que partiram não é rompido pela morte, mas transformado por ela. No Evangelho de São Lucas, capítulo 16, Nosso Senhor nos conta a história do homem rico e Lázaro, e lá o homem rico, embora separado dos vivos, ainda se lembra de seus 5 irmãos e deseja desesperadamente enviar-lhes um aviso, alcançá-los através do grande abismo. Isso nos diz algo estarrecedor, que a alma, no momento após a morte, não esquece aqueles que deixou para trás, que seu amor não morre com seu corpo, que ela ainda anseia pelos que amava. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 958, ensina com bela clareza que nossa comunhão com os mortos de forma alguma é interrompida, que nossa oração por eles pode não apenas ajudá-los, mas também tornar eficaz a intercessão deles por nós. Portanto, quando falo a você sobre a hora em que a alma retorna para se despedir, não estou levando-o para as trevas. Estou levando-o para um dos mistérios mais luminosos e reconfortantes de nossa fé, o mistério da comunhão dos santos, a família inquebrável de Deus que se estende da terra até a eternidade. A primeira coisa que acontece durante aquela hora sagrada, a primeira das 10 revelações que lhes prometi, é que a alma é libertada da prisão de dor que a manteve presa em seus dias finais. Considerem isto e considerem lentamente. Quando uma pessoa está morrendo, especialmente quando morre após uma longa doença, suas horas finais são frequentemente preenchidas com sofrimento, com confusão, com medo, com o peso terrível de um corpo que está se desligando. Muitos de vocês sentaram-se ao lado de um ente querido agonizante e observaram impotentes, enquanto eles lutavam, enquanto ofegavam, enquanto seus olhos se nublavam, e vocês carregaram a agonia daquela imagem final por anos, aquela imagem de dor sendo a última forma como vocês os viram. Mas eis a grande misericórdia que os místicos nos revelam. No momento em que a alma se separa do corpo, toda aquela dor desaparece instantaneamente, como um manto pesado caindo ao chão. As Sagradas Escrituras nos dizem no Livro da Sabedoria, capítulo 3, versículo 1, que as almas dos justos estão nas mãos de Deus, e nenhum tormento as tocará. E o padre Cícero, que testemunhou a passagem de milhares de almas ao longo de seu longo ministério, testificou que quando a alma é finalmente libertada, sua primeira sensação não é de medo, mas de uma leveza avassaladora, um alívio tão profundo que é como um homem que se afoga subitamente, rompendo a superfície da água e respirando ar puro pela primeira vez. A alma que retorna para se despedir, portanto, não retorna em agonia. Ela retorna inteira. Ela retorna curada. Ela retorna radiante. E é por isso que tantas pessoas que sentiram a presença de um ente querido que partiu
nas horas após sua morte, descrevem não terror, mas uma paz inexplicável e indescritível que preencheu o quarto, um calor, uma fragrância, uma quietude. Deixem-me contar agora sobre uma mulher cuja história os ajudará a compreender esta verdade nas profundezas de seus corações. E peço que ouçam cada parte dela, porque o arco de seu sofrimento e sua cura é o arco de inúmeras almas que estão me ouvindo esta noite. Seu nome era Margarida, e ela vivia em uma cidade tranquila, e amava seu marido, cujo nome era Tomé, com um amor que havia crescido ao longo de 43 anos de casamento. Tomé adoeceu com um câncer que o consumiu lenta e impiedosamente ao longo de 18 longos meses. E Margarida cuidou dele com suas próprias mãos durante cada dia, alimentando-o, lavando-o, virando-o na cama, rezando ao seu lado quando as noites se tornavam insuportáveis. Mas chegou uma manhã em que Margarida estava tão exausta, tão consumida até o âmago, que saiu de casa por apenas 20 minutos para comprar os remédios que o médico havia receitado. E naqueles 20 minutos, em sua ausência, Tomé deu seu último suspiro. Ela retornou para encontrá-lo já partido, seu corpo ainda quente, e a culpa que caiu sobre ela naquele momento foi um peso que quase esmagou sua alma. Ela começou a se atormentar, repetindo para si mesma várias vezes que o havia abandonado, que após 43 anos ela havia falhado com ele no momento em que mais importava, que ele havia morrido sozinho, talvez chamando por ela, e ela não estava lá. Por meses, Margarida não conseguia dormir. Ela ficava acordada na escuridão revivendo aquela manhã, afogando-se em um luto envenenado pela culpa, e parou de ir à igreja porque não suportava encarar um Deus que, ela acreditava, havia permitido que ela falhasse com o homem que amava. Ela emagreceu. Ela se calou. Seus filhos temiam que também a estivessem perdendo, observando-a desaparecer em um nevoeiro cinzento de desespero, do qual nenhuma palavra de conforto podia alcançá-la. E então, numa noite, exatamente 40 dias após a morte de Tomé, Margarida teve o que a princípio acreditou ser um sonho, embora mais tarde jurasse diante de Deus que fora muito mais real do que qualquer sonho que já tivesse conhecido. Ela sentiu a borda de sua cama afundar, como se alguém tivesse se sentado nela, e sentiu o aroma suave do tabaco de cachimbo que Tomé fumara por décadas, um cheiro que não pairava naquela casa há mais de um ano. E ela ouviu a voz dele, clara e gentil, livre de toda dor, e ele lhe disse: Margarida, meu amor, você não me deixou sozinho. Eu nunca estive tão rodeado quanto naquela hora, e eu não parti sem antes esperar por você à porta. Beijei sua testa enquanto você dormia e lhe disse o que eu não podia dizer com um corpo debilitado: que não tenho nada a perdoar, pois não há nada a ser perdoado, e que esperarei por você onde não há mais doença nem despedidas. Quando Margarida acordou, o travesseiro ao seu lado estava quente, e o quarto estava preenchido por uma paz que ela não sentia há 18 meses. Daquela noite em diante, a culpa desapareceu, simplesmente desapareceu, retirada dela como uma pedra rolada da entrada de um túmulo. Ela retornou à igreja. Ela retornou à vida. E passou os anos restantes dizendo a qualquer um que quisesse ouvir que a morte não é o fim do amor, mas o início de um amor que não precisa mais de um corpo para se expressar. Agora, tendo ouvido a história de Margarida, quero que você entenda algo que mudou tudo para ela e que pode mudar tudo para você. Uma coisa é receber tal visitação pela pura graça de Deus, como aconteceu com Margarida. Mas os santos nos ensinam que não devemos ficar sentados passivamente, esperando que o céu irrompa sobre nós. Devemos construir uma ponte diária de oração e proteção, entre o nosso mundo e o mundo do Espírito, para que o véu entre nós e nossos entes queridos que partiram se torne tênue, e para que nossas próprias almas sejam protegidas contra as batalhas espirituais muito reais que assolam cada lar e cada família. E é precisamente isso que o padre Cícero passou a vida inteira ensinando. Ele não apenas testemunhou o mistério da alma que retorna, ele transformou esse mistério em um método prático, uma disciplina diária de oração e armadura espiritual que qualquer cristão, por mais simples que seja, poderia adotar e usar.
Pois o padre Cícero entendeu, melhor do que quase qualquer um que já viveu, que o mundo moderno se tornou um campo de batalha de forças invisíveis, que as famílias estão sendo despedaçadas pela ansiedade, pelo desespero, pela divisão, por uma frieza de coração que se infiltra como o vento de inverno pelas frestas da parede de um convento, e que a única defesa verdadeira é uma proteção espiritual diária, uma armadura tecida a partir das exatas orações que os santos usavam para proteger a si mesmos e as almas a eles confiadas. Foi por essa razão que as orações precisas, os exercícios espirituais exatos, o próprio método que o padre Cícero praticou ao longo de seus 68 anos de vida, foram reunidos e preservados, para que não se perdessem com o tempo. Eles foram compilados em uma obra espiritual chamada Os 21 Dias com o Padre Cícero, o método secreto do santo para vencer batalhas espirituais e alcançar milagres, e está disponível para você através do link que está aguardando no comentário fixado abaixo deste ensinamento. Não menciono isso para vender nada a vocês, irmãos e irmãs. Menciono porque um soldado não entra em um campo de batalha sem sua armadura, e cada um de vocês está em um campo de batalha, quer possam ver ou não. Esta obra é essa armadura. É o escudo diário que Margarida desejou ter conhecido naqueles 18 meses de escuridão, a coleção das mesmas palavras que abriram a porta entre ela e seu amado Tomé. A segunda coisa que acontece durante essa hora sagrada é que a alma vê, pela primeira vez, o sentido verdadeiro e oculto da própria vida. Imagine estar no topo de uma montanha e olhar para baixo, para uma estrada que você percorreu durante toda a sua existência e ver finalmente, de uma só vez, para onde cada curva conduziu, por que cada dificuldade surgiu, como cada tristeza foi tecida em um padrão de graça que você jamais poderia perceber enquanto ainda estava caminhando. São Paulo escreve em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, que agora vemos por meio de um espelho, de forma obscura, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conheceremos como também somos conhecidos. Na hora do retorno da alma, esse espelho se torna claro. A alma que partiu compreende, enfim, a razão daquela doença que parecia tão cruel, a razão daquele distanciamento de um filho que nunca foi curado, a razão da pobreza, da solidão ou do fracasso que marcaram seus anos. E com essa compreensão vem um desejo avassalador, uma necessidade ardente de comunicar uma última mensagem àqueles que deixa para trás, de dizer: tudo teve um sentido. Nada foi em vão. Não deixem que a minha morte os encha de amargura, mas de esperança. É por isso que tantas vezes os que partiram retornam não para assustar, mas para reconciliar, para reparar uma relação rompida, para sussurrar um perdão que foi retido por tempo demais na vida. E isso me traz a algo que vocês jamais devem esquecer. Se vocês carregam um ressentimento no coração esta noite contra alguém que ainda vive, não devem esperar até a hora da morte para liberá-lo, porque a vida é frágil e a hora chega como um ladrão. A terceira coisa que acontece durante essa hora sagrada é que a alma é encontrada no limiar da casa para a qual retorna por aqueles que a precederam. As Sagradas Escrituras nos dão um vislumbre disso no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, onde Nosso Senhor declara que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Padre Cícero ensinou com absoluta convicção que nenhuma alma faz a passagem sozinha, que no momento da morte, Deus envia as almas daqueles que amamos e perdemos para nos acompanhar. Uma mãe que morreu décadas antes, um filho levado cedo demais, um amigo fiel. E quando a alma retorna para se despedir dos vivos, é frequentemente acompanhada por essa nuvem de testemunhas, essa reunião da família de Deus, de modo que a casa se enche, naquela hora sagrada, não com uma presença, mas com muitas. Há incontáveis testemunhos de moribundos, em seus momentos finais de lucidez, de repente sorrindo, estendendo os braços e chamando pelos nomes de parentes há muito falecidos, falando com eles como se tivessem acabado de entrar no quarto e então partindo em paz poucos momentos depois. Isso não é a alucinação de um cérebro que falha,
como os céticos do mundo gostariam que vocês acreditassem. Este é o véu se tornando tênue. Esta é a família do céu vindo para levar um dos seus para casa. E é por isso, irmãos e irmãs, que devemos rezar tão fervorosamente pelos nossos mortos, porque nossas orações se tornam a luz que os guia, e nosso amor se torna parte da companhia acolhedora que os recebe à porta. A quarta coisa que acontece durante essa hora sagrada toca em uma das realidades mais misteriosas e ternas de todas, e quero que você se aproxime agora, porque pouco se fala sobre isso. Quando a alma retorna para se despedir, ela não vivencia o tempo da maneira como nós vivenciamos. O que para nós é uma única hora, um momento passageiro, é para a alma que partiu algo próximo a uma eternidade de presença. A alma é capaz de estar presente, tudo ao mesmo tempo, em cada cômodo onde foi amada, ao lado de cada pessoa que a lamenta, mesmo que estejam espalhadas por toda a face da terra. Um pai que morre pode, naquela hora sagrada, estar ao lado de um filho em um país, de uma filha em outro e de um neto em um terceiro, simultaneamente, porque a alma, libertada da prisão do corpo, não está mais ligada pelas correntes de espaço e tempo que nos mantêm cativos. São Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8, nos lembra que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, e na hora da partida da alma, ela é arrebatada pela primeira vez para essa atemporalidade divina. É por isso que duas pessoas em dois lugares distantes às vezes relatam sentir a presença do mesmo ente querido que partiu exatamente no mesmo instante, cada uma acreditando que a alma tinha vindo apenas para ela, quando na verdade a alma tinha vindo para ambas, e para muitas outras além, na generosidade ilimitada de um amor que a morte finalmente libertou. Deixe-me agora contar a história de um jovem chamado Davi, e conto esta história porque sei que entre aqueles que me ouvem esta noite, há muitos que estão sendo esmagados sob o peso de um tipo muito particular de angústia, a angústia de uma perda que veio de repente sem aviso, sem a chance de uma única palavra de despedida. Davi era um jovem de apenas 31 anos, forte e cheio de vida, e ele tinha um relacionamento difícil e complicado com seu pai, um homem duro que nunca, em toda a vida de Davi, pronunciou as palavras "eu te amo" ou "tenho orgulho de você". Eles haviam brigado amargamente, e durante os últimos 3 anos de vida de seu pai, Davi não falou com ele de jeito nenhum, por orgulho, por mágoa, por aquela dureza teimosa que dizemos ser força, mas que na verdade é apenas o medo usando uma máscara. E então, em uma manhã cinzenta, o telefone tocou, e Davi soube que seu pai havia morrido durante a noite de uma falha súbita no coração, e que não haveria mais reconciliação, nem conversa final, nem chance de desfazer o silêncio de 3 anos desperdiçados. O luto que caiu sobre Davi não era o luto limpo da perda, mas o luto irregular e dilacerante do arrependimento, o pior luto que existe, o luto que sussurra para você na calada da noite que é tarde demais, que a porta se fechou para sempre, que você levará essa ferida inacabada para sua própria sepultura. Davi caiu em uma escuridão tão profunda que começou a beber, começou a se afastar de todos que o amavam, começou a ser atormentado por um peso espiritual que pressionava seu peito todas as noites quando tentava dormir. Um peso que ele não conseguia nomear, mas que parecia uma presença viva de desespero sentada sobre ele na escuridão. Davi sofreu assim por muitos meses, e aqui preciso fazer uma pausa, porque sei que seu tormento particular, aquela pesada espiritual na noite, aquele peso esmagador de ansiedade e desespero que rouba o seu sono e envenena o seu descanso, não é um tormento exclusivo dele. Muitos de vocês que me ouvem agora sabem exatamente o sentimento que descrevo, o pavor que surge quando as luzes se apagam, o coração acelerado, a sensação de algo opressor no quarto, a incapacidade de encontrar paz até mesmo em sua própria cama, em sua própria casa. Isso não é meramente psicológico, meus irmãos e irmãs, embora o mundo lhes diga que é apenas isso. Este é, em muitos casos, um genuíno ataque espiritual,
uma opressão que visa os que sofrem e os vulneráveis justamente porque estão feridos e com a guarda baixa. E o que Davi descobriu, o que transformou a sua história de uma tragédia em uma ressurreição, é a mesmíssima descoberta que trouxe paz a milhares e milhares de famílias que antes ficavam acordadas naquela mesma escuridão. Ele recebeu de um velho padre sábio que conhecera o padre Cícero na juventude o método exato de oração noturna e proteção espiritual que o padre Cícero usava para proteger a si mesmo e a seus filhos espirituais precisamente desses ataques. Davi começou, noite após noite, a rezar as orações específicas de proteção antes de dormir, a colocar sobre si o escudo diário das palavras que o santo usava. E lentamente, noite a noite, o peso se dissipou. A opressão que se assentava sobre seu peito partiu. Ele começou a dormir novamente, profunda e pacificamente, pela primeira vez em quase um ano. E então, certa noite, naquela nova paz, seu pai veio até ele. Davi descreveria mais tarde como a experiência mais real de toda a sua vida. Ele viu seu pai parado aos pés de sua cama, mas não como o homem duro e amargo que ele conhecera. O rosto de seu pai estava suave e limpo de toda a sua raiva, e seus olhos, que em vida tinham sido frios, agora estavam cheios de lágrimas e de uma ternura avassaladora. E seu pai disse as palavras que Davi esperou 31 anos para ouvir. Ele disse: "Meu filho, eu nunca fui capaz de dizer isso enquanto vestia este corpo, porque meu próprio pai nunca disse isso a mim, e eu não sabia como dar o que nunca recebi. Mas eu digo a você agora com tudo o que sou. Eu te amo. Eu sempre te amei. Eu tive orgulho de você todos os dias, mesmo em nosso silêncio. Perdoe-me pelos anos que roubei de nós com minha dureza, e saiba que não deixei este mundo sem vir primeiro garantir que você ouviria estas palavras." E então seu pai fez algo que nunca tinha feito em toda a vida de Davi. Ele se aproximou e abraçou seu filho, e Davi jurou que sentiu o peso e o calor daquele abraço com a mesma certeza com que já sentira qualquer outra coisa. E naquele abraço, 3 anos de silêncio e 31 anos de anseio foram curados em um único instante. Quando Davi despertou, seu rosto estava molhado de lágrimas, mas não eram lágrimas de luto. Eram as lágrimas de um homem que fora libertado. Eu contei a história de Davi e a de Margarida antes dele, e talvez, enquanto ouvia, você tenha se reconhecido nelas e pensado silenciosamente em seu próprio coração. Aquela ansiedade na noite que Davi sofreu, essa é a minha ansiedade. Aquele peso espiritual, aquela opressão na escuridão, é o que eu sinto. Aquele pesar envenenado pelo remorso, esse é o pesar que carrego. Se esse é você esta noite, quero que entenda algo com total clareza, pois é a razão pela qual Deus trouxe você a este ensinamento. A paz que Davi encontrou não foi um acidente, e não estava reservada apenas a ele. Ela fluiu da prática específica e diária das orações e da proteção espiritual que o próprio padre Cícero viveu e ensinou, o mesmo método que foi mais tarde reunido e preservado para que não se perdesse, na obra espiritual chamada 21 Dias com o padre Cícero. Ao redor do mundo, este método transformou silenciosamente a rotina noturna de milhares de famílias. Famílias que antes permaneciam acordadas de medo e agora se deitam em paz. Famílias cujos lares antes eram pesados com opressão e agora estão cobertos por um escudo diário de proteção. Famílias que acordam pela manhã não mais com pavor, mas com uma calma estabelecida e inabalável. Imagine isso para você, irmãos e irmãs. Imagine deitar-se esta noite e todas as noites com as mesmas palavras de proteção que resguardaram um santo que carregou as próprias chagas de Cristo, cobrindo você e todos sob o seu teto. Imagine seus filhos, seu cônjuge, seus pais idosos, todos dormindo sob esse escudo. Imagine acordar a cada manhã, não com o peso cinzento da ansiedade sobre o peito, mas com a certeza de que seu lar está guardado, que sua alma está blindada, que a porta entre você e a misericórdia de Deus permanece aberta. Isso não é um sonho distante. Essa é a realidade diária que este método oferece, e o link para recebê-lo espera por você no comentário fixado abaixo deste vídeo, colocado ali
para que ninguém que precise tenha que procurá-lo no escuro. A quinta coisa que acontece durante essa hora sagrada é que a alma deposita, nos corações daqueles que ama, uma semente de consolação que não brotará imediatamente, mas que crescerá lentamente ao longo dos meses e anos que se seguem. Esta é uma misericórdia profunda e explica algo que muitas pessoas em luto vivenciam, mas poucas compreendem. Frequentemente, nos dias imediatamente após uma morte, os enlutados não sentem nada além de uma dor crua e ofuscante, e perguntam-se por que não conseguem sentir a presença de seu ente querido, por que o céu parece tão silencioso, por que a visitação pela qual ansiavam não acontece. Mas os santos nos ensinam que a alma, em sua sabedoria e seu amor, muitas vezes não força sua consolação sobre um coração que está estilhaçado demais para recebê-la. Em vez disso, ela planta uma semente silenciosamente e gentilmente, e então espera. E assim acontece que meses depois, às vezes anos depois, em um momento de quietude inesperada, um calor surgirá repentinamente no coração daquele que sofre, a certeza de que seu ente querido está bem, que está perto, que tudo, de alguma forma impossível, ficará bem. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 2, nos dá a promessa do próprio Deus, de que quando você passar pelas águas, estarei com você, e pelos rios, eles não o submergirão. A semente de consolação plantada na hora do retorno da alma é uma das maneiras pelas quais Deus cumpre essa promessa, garantindo que as águas do luto, embora subam alto, não nos afogarão finalmente. A sexta coisa que acontece durante aquela hora sagrada é que a alma faz seus pedidos finais, não com palavras que o ouvido possa ouvir, mas com impressões deixadas no coração, e esses pedidos são quase sempre os mesmos. A alma que partiu pede duas coisas acima de todas as outras. Pede que rezem por ela e pede que os vivos amem uns aos outros. Padre Cícero ensinou repetidas vezes que as almas dos que partiram, especialmente aquelas que precisam passar pelo fogo purificador do purgatório antes de entrar na plenitude do céu, dependem das orações dos vivos, como um homem que se afoga depende de uma corda. Naquela hora sagrada de retorno, a alma suplica silenciosamente: não se esqueçam de mim. Não pensem que, porque me fui, já não preciso de vocês. Ofereçam uma missa por mim. Rezem um rosário por mim. Acendam uma vela por mim. Suas orações são a água fresca que alivia minha purificação e apressa minha volta para casa. O segundo livro dos Macabeus, que citei para vocês anteriormente, ordena explicitamente que rezemos pelos mortos, e toda a tradição da Igreja Católica, em sua sabedoria de 2000 anos, nunca deixou de oferecer o santo sacrifício da missa pelo repouso das almas que partiram. E por isso pergunto a vocês hoje à noite, em nome daquele que vocês perderam, não deixem que este ensinamento termine sem que resolvam em seus corações rezar por seus mortos, pois eles não se foram, eles estão esperando e estão contando com vocês. A sétima coisa que acontece durante aquela hora sagrada é talvez a mais bela de todas, e é esta. A alma, ao retornar para dizer adeus, também retorna para dizer obrigado. Tão raramente, nesta vida apressada e distraída, recebemos a gratidão que merecemos pelo amor que derramamos sobre os outros. A mãe que sacrificou toda a sua vida pelos filhos, o pai que desgastou seu corpo no trabalho para alimentar sua família, o cônjuge fiel que suportou o peso de um casamento difícil sem reclamar, o amigo que apareceu em todas as crises, o cuidador que dedicou anos a um ente querido moribundo. Tantas vezes todo esse amor é dado, dado e dado, e quem o deu morre sem nunca ouvir as palavras: obrigado. Eu vi o que você fez, sei o que isso custou a você. Isso foi importante. Mas na hora do retorno da alma, é concedido ao que partiu, finalmente, a plenitude da compreensão, e ele vê de uma só vez e com perfeita clareza cada ato de amor que foi feito por ele, cada sacrifício oculto, cada oração silenciosa, cada lágrima derramada em seu favor. E seu desejo avassalador naquela hora sagrada é voltar e imprimir nos corações daqueles que o amaram
uma gratidão tão profunda e tão pura que nunca mais poderá ser questionada. É por isso que tantos enlutados, após uma perda, são visitados por uma certeza súbita e inexplicável de que são apreciados, de que seus anos de sacrifício foram vistos e valorizados, mesmo quando aquele que partiu, em vida, nunca foi capaz de dizer isso. A oitava coisa que acontece durante essa hora sagrada é que a alma confronta, e muitas vezes desmonta, as mentiras que o inimigo de nossas almas plantou na mente daqueles que sofrem. E aqui precisamos falar claramente sobre a batalha espiritual, porque ela é real. E porque a hora da morte e do luto é um dos momentos em que o inimigo está mais ativo. Quando um ente querido morre, o diabo, que é chamado nas Sagradas Escrituras de pai da mentira, age rápido para sussurrar seu veneno na ferida dos enlutados. Ele sussurra: Deus abandonou você. Seu ente querido se foi para sempre para o nada. Suas orações são inúteis. Não há sentido, não há reencontro, não há esperança. Amaldiçoe a Deus e abandone sua fé. Padre Cícero advertia seus filhos espirituais constantemente sobre esses ataques e ensinava-lhes que o luto, justamente por abrir tanto o coração, também abre uma porta pela qual o inimigo tentará entrar. São Pedro nos adverte em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, para sermos sóbrios e vigilantes, porque nosso adversário, o diabo, anda ao redor como um leão que ruge, buscando a quem devorar, e ele devora mais facilmente aqueles que estão enfraquecidos pela tristeza. Mas aqui está o grande consolo. Na hora do retorno da alma, o falecido vem precisamente para derrubar essas mentiras, para ficar entre os que sofrem e o leão que ruge, para declarar com a autoridade de quem agora vê a verdade face a face: Deus não abandonou você. Eu não me fui. Eu vivo. Apegue-se firmemente à sua fé, pois é a única coisa que nos reunirá novamente. E é por isso que a proteção da alma no luto é tão criticamente importante, porque a armadura diária da oração protetora não é um luxo, mas uma necessidade, pois o coração enlutado é um campo de batalha e não deve ser deixado indefeso. A nona coisa que acontece durante essa hora sagrada é que a alma confia aos vivos uma missão, um propósito, uma razão para continuar. Muitas vezes, quando perdemos alguém que era o centro do nosso mundo, sentimos que nossa própria vida perdeu o sentido, que não resta nada pelo que viver, que estamos simplesmente esperando nossos dias restantes até que nós também possamos partir. Mas a alma que partiu não quer isso para aqueles que ama. Na hora de seu retorno, ela pressiona o coração dos enlutados com uma missão sussurrando: Viva! Viva plenamente e viva bem. E leve adiante o amor que compartilhamos. Cuide daqueles que deixei para trás. Torne-se a pessoa que eu sempre soube que você poderia ser. Que a minha morte não seja o fim da sua vida, mas o começo de uma vida mais profunda. E quando chegar a sua própria hora, venha a mim tendo vivido uma vida digna do reencontro que compartilharemos. O profeta Jeremias registra as palavras do Senhor no capítulo 29, versículo 11, de que Deus conhece os planos que tem para nós, planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. A missão confiada pela alma que parte é uma participação nesse plano divino, uma passagem de bastão, uma incumbência aos vivos para carregar a chama do amor adiante nos anos que restam. E eu quero que você entenda que receber e viver essa missão é uma das formas mais profundas de honrar seus mortos, muito mais profunda do que o simples luto, pois o maior tributo que você pode prestar àqueles que perdeu é tornar-se, por meio da morte deles, mais amoroso, mais fiel, mais vivo do que jamais foi antes. E agora nos aproximamos da 10ª e última revelação. O segredo mais devastador de todos, aquele que prometi a vocês logo no início e que carreguei comigo durante todo este ensinamento, aquele que levou homens fortes a se ajoelharem e dissolveu os corações mais endurecidos em lágrimas. Estou quase pronto para entregá-lo a vocês, mas antes que eu o faça, preciso preparar o seu coração, pois esta verdade final é tão pesada, tão avassaladora em suas implicações, que recebê-la despreparado seria perder todo o seu poder. Portanto,
Fiquem comigo apenas mais um pouco, irmãos e irmãs, pois estamos chegando ao cume de todo este ensinamento, e o que espera por vocês lá mudará a forma como entendem não apenas a morte, mas a sua própria vida, desta noite em diante. Antes de revelar aquele segredo final, preciso falar com vocês do fundo do meu coração sobre algo que tem pesado sobre mim durante todo este ensinamento, e eu digo isso agora porque o amor me impele. Enquanto ouviam esta noite, certamente pensaram não apenas em si mesmos, mas em outra pessoa, alguém que amam e que está longe de Deus, alguém que se afastou da fé, alguém que está se afogando na dor por sua própria perda, alguém que está sob ataque espiritual e nem sequer tem palavras para nomear o que está acontecendo consigo. Talvez seja um filho ou uma filha que abandonou a igreja. Talvez seja um irmão ou uma irmã esmagados por um luto do qual não conseguem se recuperar. Talvez seja um pai ou uma mãe envelhecendo e com medo, deitados acordados à noite com a mesma opressão que atormentou Davi. E talvez, enquanto ouviam, um pensamento tenha crescido em vocês, um pensamento santo e misericordioso que diz: é disso que eles precisam. Este escudo, este método, estas orações, esta armadura, é isso que poderia salvá-los. Irmãos e irmãs, escutem-me. Não há maior ato de caridade, nenhuma obra de misericórdia maior, nenhum amor maior que vocês possam demonstrar a outro ser humano do que colocar em suas mãos as próprias armas de sua sobrevivência espiritual. O trabalho espiritual de que falei esta noite, os 21 dias com Padre Cícero, o método secreto do santo para vencer batalhas espirituais e alcançar milagres, não é apenas para vocês. É um presente que podem dar, uma corda de salvação que podem lançar para alguém que se afoga na escuridão. Levá-lo a um ente querido que está perdido, ou sofrendo ou sob ataque, é tornar-se para eles o que aquele velho padre foi para Davi, aquele que lhes entregou o escudo que salvou sua alma e lhes devolveu a paz. O link está esperando no comentário fixado abaixo deste ensinamento, colocado lá para que vocês possam adquiri-lo não apenas para si mesmos, mas para cada alma sob seu teto e cada alma em sua família que Deus colocou em seu coração esta noite. Não deixem este momento passar. A hora chega para todos nós como um ladrão na noite, e a maior tragédia não é a morte, mas ter tido o poder de levar a luz a alguém e ter deixado o momento escapar. E assim agora, tendo preparado seu coração, chego enfim à 10ª revelação, o segredo mais devastador de todos, a verdade que carreguei comigo através de cada palavra deste ensinamento. E aqui está ela, irmãos e irmãs. Portanto, escutem com tudo o que vocês são. O segredo mais devastador sobre a hora em que a alma retorna para se despedir é este: que a alma não retorna apenas para se despedir daqueles que amou, mas ela retorna, acima de tudo, de dizer adeus a si mesma, a pessoa que poderia ter se tornado e não se tornou, a misericórdia que recusou e as graças que deixou fechadas. E é por isso que os que morrem em paz não são os que viveram sem pecado, mas aqueles que, como Davi naquele pequeno quarto à luz de velas, aprenderam antes da hora final a entregar seu eu despedaçado totalmente a Deus, sem guardar nada. Esta é a verdade devastadora que os místicos guardaram e que o Padre Cícero confirmou com suas próprias mãos feridas, que a hora do adeus não é a hora do fim, mas a hora da entrega, e a alma que já se entregou todos os dias de sua vida não tem mais nada a temer quando essa hora chega, porque já disse seus adeus, já fez as pazes, já se colocou, com feridas e tudo, nas mãos perfuradas do Senhor que a esperava desde antes de o mundo começar. Não espere por essa hora para aprender isso, irmãos e irmãs. Aprendam esta noite. Aprendam agora. E assim deixo vocês com isto, a promessa que lhes fiz bem no início deste ensinamento, agora cumprida e colocada suavemente em suas mãos, que vocês nunca mais precisarão temer a hora em que a alma retorna, nem a sua própria, nem a hora daqueles que vocês amam, porque agora vocês possuem o conhecimento que a Igreja guardou por séculos e que tão poucos ousaram ensinar. Carreguem-no, vivam-no,
Deixem que ele mude a maneira como vocês rezam hoje à noite e a maneira como se levantarão amanhã. Se estas palavras despertaram algo sagrado nas profundezas da sua alma, peço-lhes que façam uma pequena e eterna coisa antes de partir. Escrevam no comentário abaixo as palavras: Padre Cícero, prepare minha alma para a hora da partida, para que o céu possa ouvir o clamor do seu coração e para que esta mensagem possa ser levada pela mão de Deus a outra alma ferida que precisa dela tanto quanto você precisou hoje à noite. Dê o seu like a este ensinamento, inscreva-se para nunca perder as revelações que ainda virão e compartilhe-o com alguém que você ama, pois, ao fazer isso, você se torna um servo da misericórdia, um espalhador de luz, um portador da própria paz que o mundo não pode dar. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que as chagas de Cristo sejam seu escudo no dia da batalha e seu conforto na hora do adeus. Que o Santo Padre Cícero, que carregou essas chagas em sua própria carne por 50 anos, interceda por você e por cada alma sob seu teto, e que você nunca mais enfrente a escuridão desarmado, mas caminhe sempre na certeza de que você é amado, você é guardado e nunca está, nem por um único momento, sozinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá agora em paz e deixe sua alma descansar hoje à noite nas mãos que a criaram. Você sabia que existe um aviso, dito em voz baixa por um dos místicos mais poderosos da era moderna, sobre os pertences daqueles que morreram e sobre o simples ato cotidiano de doar esses objetos? Escutem com atenção, meus irmãos e irmãs, porque o que estou prestes a compartilhar com vocês foi, um dia, sussurrado apenas atrás das grossas paredes de pedra de um convento no sul do Brasil, guardado por um punhado de almas que compreendiam seu peso, e repetido por pouquíssimos padres desde então, porque muitos têm medo disso. Existem exatamente 7 coisas que o padre Cícero entendia sobre os objetos deixados pelos mortos. 7 verdades que a Igreja silenciosamente guardou em seu coração por séculos, e ao final deste ensinamento, vocês saberão todas as 7, incluindo a 7ª e mais devastadora, aquela que muda para sempre a forma como você olhará para a aliança da sua avó, para o rosário da sua mãe, para o casaco gasto do seu pai que ainda está pendurado no armário. Fiquem comigo, pois a 7ª verdade é aquela que quase ninguém ousa ensinar e pode ser a coisa mais importante que você ouvirá durante todo este ano. Deixe-me levá-los de volta no tempo. É o outono do ano de 1947, na pequena cidade montanhosa de Juazeiro do Norte, na região do Sertão, no sul do Brasil. O ar ali em outubro traz a primeira lufada de frio que desce da Serra da Mantiqueira. E se você estivesse parado no corredor de pedra do convento de Nossa Senhora da Conceição às 4 horas da manhã, teria ouvido o arrastar de pés calçados em sandálias sobre a pedra fria, o farfalhar de um hábito marrom e a respiração difícil de um homem cujas mãos estavam envoltas em meias luvas escuras para esconder as feridas que sangravam há quase 30 anos. Aquele homem era o Padre Cícero, com 60 anos de idade na época, sua barba grisalha, seus olhos pesados pelo cansaço de um homem que quase nunca dormia e quase sempre rezava. E naquela manhã específica, uma viúva tinha vindo até ele. Seu nome, de acordo com aqueles que preservaram o relato, era Aparecida. Ela tinha 42 anos, seu rosto pálido e abatido, seu véu de luto negro puxado firmemente ao redor dos ombros, e ela tremia, não pelo frio, mas por algo que não conseguia nomear. Ela havia enterrado o marido 3 meses antes, e ela veio ao frade com uma pergunta que parecia, à primeira vista, quase pequena demais para levar a um santo. Ela perguntou a ele se deveria doar as roupas de seu falecido marido, seu relógio, seus poucos pertences, aos pobres da vila, como suas vizinhas a haviam aconselhado a fazer. Parecia um simples ato de caridade, parecia santo, e, ainda assim, algo em seu coração a detivera, uma inquietação silenciosa que ela não conseguia explicar. E por isso ela subira a estrada da montanha para perguntar ao frade das mãos feridas. E o Padre Cícero, meus irmãos e irmãs, não respondeu prontamente. Ele olhou para ela por um longo momento e então disse algo que ela lembraria pelo resto da vida, algo que a deixou gelada.
Ele disse a ela que os objetos dos mortos nunca são apenas objetos. Ele disse que tudo o que uma alma toca, tudo o que uma alma mantém perto, ama e usa na intimidade da vida diária, carrega algo dessa alma consigo, uma marca, um peso, uma carga espiritual, e que doar essas coisas de maneira descuidada, sem oração, sem discernimento, sem antes entregá-las a Deus, era espalhar algo sagrado ao vento, e às vezes, ele alertou, abrir uma porta que deveria ter permanecido fechada. Tenha fé, espere e deixe nas mãos de Deus. Antes de prosseguir com este relato, quero pedir algo a vocês, e peço não por mim, mas como um ato de caridade espiritual, porque o que estamos prestes a descobrir juntos é um conhecimento que o inimigo de nossas almas preferiria manter enterrado. Se você acredita no poder dos santos para nos guiar, quero que faça uma pausa agora mesmo e escreva nos comentários abaixo estas palavras: Padre Cícero, interceda por mim e pela minha família. Escreva devagar. Escreva como uma oração, porque cada vez que um de vocês escreve essas palavras, esta mensagem viaja mais longe, alcança outra viúva em luto, outro filho amedrontado, outra família parada em uma casa silenciosa, cheia dos pertences de alguém que perderam, sem saber o que fazer. E peço também que se inscrevam neste canal, não por números, não por vaidade, mas porque cada inscrição é como acender uma vela em uma igreja escura. Ela mantém esta luz acesa para a próxima alma que precisar dela. Aperte o botão que mostra que você aprova. Compartilhe isto com a única pessoa que você conhece que está sofrendo agora. E entenda que, ao fazer isso, você está realizando uma genuína obra de misericórdia. Você está espalhando uma verdade que poderia proteger uma família que você nunca conheceu. Faça isso agora, antes que continuemos. E então volte para mim, porque o que aconteceu em seguida naquele convento foi algo que ninguém esperava. Agora, eu sei o que alguns de vocês estão pensando. E é justo que pensem, pois nunca devemos cair na superstição, e a Igreja é muito clara a respeito disso. Portanto, permitam-me construir para vocês a base doutrinária antes de aprofundarmos, porque tudo o que ensino a vocês hoje repousa inteiramente sobre a verdade católica, sobre a Sagrada Escritura e sobre o catecismo da Igreja Católica, e nenhuma palavra disso se desvia para o território proibido da magia ou do espiritismo. A Igreja sempre compreendeu a profunda relação entre o material e o espiritual. Considerem isto. No segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21, lemos sobre um homem morto, cujo corpo foi jogado apressadamente na tumba do profeta Elias, e quando o cadáver tocou os ossos do profeta, o homem morto voltou à vida e ficou de pé. Os ossos de um homem santo, meus irmãos e irmãs, carregavam tanto poder que a própria morte recuou diante deles. Considerem também os Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 e 12, onde nos é dito que Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos do apóstolo Paulo, de modo que até lenços e aventais que haviam apenas tocado sua pele eram levados aos enfermos, e as doenças os deixavam e os espíritos malignos saíam deles. Vocês ouviram isso? Panos que tocaram a pele de um homem santo expulsavam demônios. Isso não é superstição. Esta é a palavra de Deus registrada e inspirada. E assim a Igreja, em sua sabedoria, sempre venerou relíquias, os ossos, os pertences e as vestes dos santos, justamente porque compreende que os objetos mais intimamente ligados a uma pessoa se tornam vasos, se tornam portadores de uma realidade espiritual. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1674, fala do sentido religioso do povo cristão e de como ele sempre encontrou expressão em várias formas de piedade em torno da veneração de relíquias e objetos sagrados. Agora, se os pertences de uma alma santa podem carregar bênção, graça e até o poder de expulsar demônios, então a própria razão, iluminada pela fé, nos diz algo que nos faz refletir, que os pertences de uma alma em tormento, de uma alma que viveu na amargura ou no pecado, ou que nunca esteve em paz, podem carregar algo muito diferente.
Isto não é para assustar vocês. Isto é para prepará-los, porque o conhecimento é proteção, e a ignorância é onde o inimigo adora trabalhar. Caminhemos agora, lenta e cuidadosamente, pelas 7 verdades que o padre Cícero compreendeu sobre os objetos dos mortos. E prometo-lhes que, à medida que avançarmos, cada uma se baseará na anterior, até chegarmos à 7ª verdade, aquela que poucos têm a coragem de ensinar. A primeira verdade é esta: cada objeto íntimo carrega a marca da alma que o amou. Voltemos à sabedoria das Escrituras, pois o livro do Gênesis nos ensina que o homem não é apenas espírito, ele é uma união de corpo e alma, de matéria e sopro, pois o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Não somos fantasmas presos na carne, meus irmãos e irmãs. Somos almas encarnadas, e tudo o que fazemos nesta vida, fazemos através da matéria, através de nossas mãos, através das coisas que seguramos. Santa Dulce dos Pobres, aquela grande doutora da Igreja que viveu em Portugal no ano de 1515 e morreu no ano de 1582, compreendeu isso profundamente. Ela escreveu em seus ensinamentos espirituais sobre como as coisas deste mundo ficam saturadas com as intenções e o estado interior de quem as usa. Quando ela falava do castelo interior da alma, ela compreendia que a alma se estende para fora e toca o mundo material, e deixa algo de si mesma para trás, da mesma forma que uma mão deixa calor sobre uma pedra que segurou. E é aqui que o nosso amado Padre Cícero confirmou e tornou prático o que as grandes místicas entendiam na contemplação. O Padre Cícero era conhecido em todo o Brasil, e além por um dom tão extraordinário que as pessoas viajavam centenas de quilômetros para experimentá-lo. Ele conseguia, às vezes, apenas segurando um objeto pertencente a uma pessoa, dizer a ela coisas sobre sua alma, sobre seu estado de graça, sobre seus pecados ocultos e seus sofrimentos escondidos. Há um relato bem documentado de uma mulher que lhe trouxe uma carta, e antes que ele tivesse lido uma única palavra, ele ficou perturbado, porque pôde sentir através do próprio papel a angústia e o perigo espiritual de quem a havia escrito. Ele entendia, de uma maneira que poucos em seu século entendiam, que os objetos não são neutros. Eles são testemunhas. Eles são portadores. Eles se lembram, por assim dizer, da alma que os moldou, os usou e neles despejou intenção dia após dia após dia. Deixem-me falar agora sobre um homem cuja história tornará esta verdade real para vocês, porque a doutrina, sem um rosto humano, permanece distante, e eu quero que isso toque o seu coração. Havia um homem, eu o chamarei de Tomé, embora por causa de sua família eu tenha mudado certos detalhes, um homem de 53 anos que vivia em uma cidade tranquila e que entrou em uma estação de escuridão que ele não conseguia compreender. Sua mãe havia morrido, uma mulher amargurada que passara os últimos 20 anos de sua vida consumida pelo ressentimento, por rancores que se recusava a soltar, por uma frieza em relação a Deus que nunca se dissipou. E quando ela morreu, Tomé, sendo seu único filho, trouxe para sua casa os pertences dela, seus móveis, suas joias e, em particular, uma pesada poltrona antiga na qual ela se sentava todos os dias, por horas, murmurando suas queixas contra o mundo e contra o céu. Uma poltrona que havia absorvido, por assim dizer, 20 anos de amargura. E Tomé, sem pensar 2 vezes, colocou aquela poltrona na sua própria sala de estar e começou a sentar-se nela todas as noites. E é aqui, meus irmãos e irmãs, que a sua história se torna um alerta. Em poucas semanas, ele começou a mudar. Ele, que sempre fora um homem gentil e paciente, viu-se inundado por uma raiva inexplicável. Ele se sentava naquela cadeira à noite e sentia um frio se instalar, um peso no peito, pensamentos que não eram seus, pensamentos sombrios, pensamentos sem esperança, pensamentos que lhe diziam que sua vida não tinha sentido e que Deus o havia abandonado. Seu casamento começou a sofrer, pois ele se tornou irritável e cruel de maneiras que o horrorizavam, até mesmo enquanto as palavras saíam de sua boca. Ele não conseguia dormir. Ficava acordado às 3 da manhã,
com uma sensação esmagadora de pavor, pressionando-o como um peso físico, e começou a sentir, no mais profundo do seu ser, que estava sendo lentamente puxado para um abismo do qual nunca sairia. Ele chorava sozinho. Tinha vergonha. Não contava a ninguém, porque quem acreditaria nele, quem entenderia que um homem bom estava se afogando sem saber o porquê, que um coração fiel estava sendo lentamente envenenado por algo que ele não conseguia ver nem nomear. Por quase um ano, Tomé sofreu nesse silêncio, e quero que reflitam sobre o quanto isso doeu, porque muitos de vocês, ouvindo agora, conhecem exatamente esse silêncio, esse isolamento de um sofrimento que não tem nome e que ninguém mais consegue ver. Ele tentou tudo o que o mundo moderno lhe oferecia. Falou com conselheiros que lhe receitaram remédios para os nervos, leu livros sobre pensamento positivo. Nada atingiu a raiz do problema, porque a raiz não estava em sua mente, mas no reino espiritual, em um objeto saturado por 2 décadas de amargura e rebeldia espiritual, parado no centro de sua casa, irradiando seu veneno para tudo ao redor. E foi apenas quando um velho e santo padre veio visitá-lo, um homem que havia sido formado na mesma tradição de sabedoria espiritual que o padre Cícero carregava, que a verdade veio à tona. O padre entrou naquela sala de estar e parou. Ficou muito quieto. E virou-se para Tomé e perguntou-lhe suavemente de onde aquela cadeira tinha vindo. E quando Tomé explicou, o velho padre assentiu lentamente e disse-lhe o que precisava ser feito. E é aqui que a misericórdia de Deus entra nesta história, porque sempre, sempre, existe um caminho de volta para a luz. O padre não lhe disse para ter medo. Ele lhe disse que o remédio não era o medo, mas a bênção, não o pânico, mas a oração, não a superstição frenética do mundo, mas a autoridade calma e confiante da Igreja de Jesus Cristo. Ele instruiu Tomé a remover aquele objeto de sua casa, sim, mas mais do que isso, ensinou-o a retomar sua casa e sua alma por meio da prática diária, disciplinada e poderosa da oração abençoada, da água benta, da consagração, por meio das armas espirituais específicas que os santos sempre usaram para repelir a escuridão. E poucos dias após começar essa prática, Tomé sentiu o peso desaparecer. O frio recuou. Os pensamentos sombrios silenciaram. Ele dormiu, pela primeira vez em um ano, como uma criança nos braços do pai, e chorou novamente, mas desta vez de alívio, de gratidão, da percepção avassaladora de que havia sido resgatado. Agora preciso fazer uma pausa aqui, porque a história de Tomé revela algo que não posso, em sã consciência, esconder de vocês, e isso se conecta diretamente ao motivo mais profundo pelo qual estou falando com vocês hoje. Santa Dulce dos pobres e os grandes místicos revelaram a verdade sobre a carga espiritual dos objetos. Eles a viram em suas visões e em sua contemplação. Mas foi o Padre Cícero, vivendo em nossa própria era moderna, em um mundo de ruído, distração e descuido espiritual, exatamente como aquele em que você e eu habitamos agora, que transformou essa verdade antiga em um método prático e diário de proteção. Porque aqui está a realidade que Tomé aprendeu e que você deve aprender. Não basta saber que o perigo existe. Você precisa das ferramentas para resistir a ele. Você precisa das orações exatas, das disciplinas específicas, do escudo diário que mantém sua casa e seu coração protegidos, não uma vez, não ocasionalmente, mas todas as manhãs ao acordar e todas as noites antes de dormir. E é precisamente por isso, meus irmãos e irmãs, que os filhos e filhas espirituais do Padre Cícero reuniram as mesmas orações e práticas que o próprio santo usava e ensinava, o método exato que ele seguia para vencer suas batalhas espirituais, e as preservaram em uma obra de enorme poder, um guia chamado Os 21 Dias com o Padre Cícero, o método secreto do santo para vencer batalhas espirituais e alcançar milagres. Quero que entendam o que é isso, porque não é um livro de teorias, não são palavras vazias. É um método espiritual prático, dia após dia, uma jornada de 21 dias através das orações exatas, dos atos de consagração exatos, das disciplinas exatas que o Padre Cícero usava
para construir ao seu redor, e ao redor de todos que o procuravam, uma muralha de proteção que a escuridão não podia romper. Em um mundo como o nosso, onde os pertences dos mortos inquietos passam descuidadamente de mão em mão, onde lares estão cheios de objetos cuja história ninguém conhece, um escudo espiritual diário não é um luxo, é uma necessidade. E cada uma dessas orações secretas, as que o santo sussurrava nas horas frias da noite, foi reunida nesta única obra, e você encontrará o link para ela, esperando por você, no comentário fixado abaixo deste ensinamento. Falarei sobre isso novamente, mas por enquanto, guarde isso em seu coração e vamos prosseguir para a segunda verdade, porque é uma que toca quase todas as famílias que já perderam alguém que amavam. A segunda verdade é esta: o ato de doar é um ato espiritual e deve ser feito com oração ou se torna uma porta de entrada. Agora, ouçam-me com atenção, porque não quero que vocês saiam deste ensinamento com medo de doar qualquer coisa aos pobres, pois a caridade é santa. A caridade é ordenada pelo próprio Senhor, que nos disse que tudo o que fizermos pelo menor de seus irmãos, fazemos a ele. O ponto não é que devamos acumular os pertences dos mortos, agarrando-os com medo. O ponto é que tudo deve ser feito em estado de graça, coberto de oração, entregue a Deus. Quando o padre Cícero falou com aquela viúva, aparecida no outono de 1947, ele não lhe disse para queimar os pertences do marido ou trancá-los. Ele lhe disse para primeiro orar sobre eles, para que fossem abençoados, para entregar a alma de seu marido e cada objeto que ele havia tocado à misericórdia de Deus. E então, purificados por aquela oração, esses pertences poderiam ser dados como um genuíno presente de caridade, carregando bênção em vez de fardo. O livro de Eclesiástico, esse belo livro de sabedoria, nos ensina no capítulo 7, versículo 33, que a benevolência de uma dádiva é devida aos mortos, que não devemos privar de nosso amor aqueles que partiram antes de nós. Mas o amor pelos mortos expressa-se antes de tudo na oração por suas almas, na oferta do santo sacrifício da missa pelo seu descanso eterno. E aqui está o que os místicos compreenderam, que quando rezamos pela alma de quem morreu, não apenas ajudamos essa alma em sua jornada pelo purgatório rumo ao céu, mas também, de uma forma misteriosa, purificamos e libertamos os objetos que essa alma deixou para trás. A oração é a chave que destranca o fardo. A oração é o fogo que purifica a marca. Um objeto doado com oração e bênção carrega luz. Um objeto doado com descuido, com pressa de se livrar dele, na fria eficiência de limpar uma casa, pode carregar algo inteiramente diferente. Santa Dulce dos Pobres compreendia o imenso poder da oração, de alcançar o que está além do véu entre os vivos e os mortos. Ela escreveu sobre almas que conhecera em vida, aparecendo-lhe após a morte, almas que imploravam pelas orações e pelas missas que as libertariam de seu sofrimento. E ela compreendeu que nossas orações aqui embaixo têm efeitos reais e concretos sobre o reino espiritual. Certa vez, ela descreveu como rezou intensamente pela alma de um determinado homem, e como lhe foi dado compreender que, no exato momento de sua oração, aquela alma foi libertada de sua purgação e entrou na glória. Você entende o que isso significa para os objetos dos mortos? Significa que suas orações não são vazias. Significa que quando você toma o terço de sua mãe falecida em suas mãos e reza por sua alma, você não está realizando um ritual vazio. Você está participando de uma transação espiritual real. Você está enviando luz tanto para a alma dela, quanto para o próprio objeto que você segura. E mais uma vez, foi o padre Cícero quem tornou essa verdade prática e viva para o cristão moderno. O padre Cícero era famoso por uma frase que repetia constantemente aos milhares que vinham a ele, sobrecarregados e com medo. Ele lhes dizia: tenha fé, espere e deixe nas mãos de Deus. Tenha fé, espere e deixe nas mãos de Deus. A ansiedade é inútil, ensinava ele. A preocupação é inútil. Mas a oração é tudo. Ele compreendeu que o antídoto para o perigo espiritual escondido nos objetos dos mortos nunca foi o medo, nunca foi uma tentativa frenética de se proteger, mas sim
uma disciplina diária, calma e confiante de oração, que colocava tudo, absolutamente tudo, nas mãos de Deus. Ele abençoou incontáveis objetos em sua vida. Ele pegava um terço, uma medalha, uma fotografia e os abençoava, e aqueles que recebiam sua bênção testemunhavam que podiam sentir a diferença, que um objeto abençoado por suas mãos chagadas carregava uma paz, um calor, uma proteção que era quase tangível. Deixe-me trazer agora o testemunho de uma mulher, e quero que você abra seu coração para ela, porque seu sofrimento foi profundo e sua libertação foi gloriosa. Vou chamá-la de Helena. Ela tinha 38 anos, era mãe de 3 filhos e vivia no que parecia ser um lar comum e feliz. Mas após a morte de sua tia, uma mulher que havia se envolvido em seus anos de juventude, em coisas que um cristão jamais deveria tocar, na adivinhação, na leitura de cartas e em práticas que flertavam com o ocultismo, Helena herdou uma caixa com os pertences pessoais da tia, incluindo várias peças de joias e uma pequena coleção de objetos cuja verdadeira natureza ela não compreendia. Ela os guardou em seu quarto, em uma gaveta ao lado da cama, sem pensar nisso, porque pertenciam à família e as coisas de família são preciosas. E aos poucos, meus irmãos e irmãs, a casa dela começou a mudar. Seus filhos, que sempre dormiram tranquilamente, começaram a acordar aos gritos no meio da noite, aterrorizados com sombras em seus quartos, descrevendo vultos que ficavam aos pés de suas camas. Helena, por sua vez, começou a sofrer de uma ansiedade avassaladora que a dominava todas as noites, assim que o sol se punha, uma ansiedade tão severa que seu coração disparava, suas mãos tremiam e ela sentia uma presença na casa. Uma presença observadora e malevolente que a enchia de um pavor que ela jamais conhecera. Ela começou a brigar constantemente com o marido por nada, por ninharias, e o casamento deles, outrora amoroso, tornou-se frio, amargo e rígido. Ela parou de rezar, porque toda vez que tentava, sentia uma barreira, uma resistência, um peso que empurrava as palavras de volta para sua garganta. Ela sentia, como disse mais tarde, como se algo tivesse se mudado para sua casa e estivesse lenta e pacientemente sufocando a vida, a fé e o amor que ali existiam. E a pior parte, a parte que a destruiu, foi que ela começou a acreditar que estava perdendo a sanidade, que talvez fosse simplesmente uma mãe ruim e uma esposa ruim, que a escuridão fosse culpa sua, um fracasso seu, fruto de seu próprio coração apodrecido. Ela ficava acordada à noite, afogando-se em vergonha, terror e uma solidão tão completa que cogitou se sua família não estaria melhor sem ela. Quero que vocês sintam a profundidade dessa escuridão, porque muitos de vocês estão vivendo alguma versão dela agora, e quero que saibam que houve uma saída para Helena e há uma saída para vocês. A libertação dela começou no dia em que sua irmã, preocupada com a mudança que via, trouxe um padre à casa, um padre que estudara os ensinamentos espirituais dos grandes santos e que reconheceu imediatamente o que os conselheiros e médicos não tinham notado. Ele pediu para ver o que ela trouxera para casa após um falecimento, e quando Helena lhe mostrou aquela caixa com os pertences de sua tia, o padre entendeu tudo. Ele explicou a ela, com muita delicadeza e sem um traço de condenação, que alguns daqueles objetos haviam sido usados em práticas que abriram portas para o inimigo e que eles haviam trazido essa abertura direto para o coração de seu lar. Mas então, e este é o ponto crucial, ele não a deixou entregue ao medo. Ele lhe deu as armas da igreja, ensinou-a a consagrar sua casa ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Aparecida, ensinou-lhe as orações diárias de proteção, abençoou sua casa com água benta, cômodo por cômodo, e a ensinou a fazer o mesmo todas as manhãs. E ele removeu e descartou adequadamente os objetos que haviam causado o mal. E em poucos dias, o lar de Helena foi transformado. Seus filhos dormiam a noite toda, tranquilos e sem medo. A presença observadora tinha ido embora, banida pela autoridade de Cristo. A ansiedade que a esmagava todas as noites dissipou-se como um nevoeiro sob o sol da manhã. Seu casamento começou a se curar, e sua oração, sua bela oração, retornou a ela, fluindo livre e calorosamente como na infância.
Ela chorou por dias, não mais de medo, mas por uma gratidão tão avassaladora que mal conseguia contê-la, e dedicou o resto de sua vida a alertar outras famílias, para que nenhuma outra mãe tivesse que suportar o que ela suportara em silêncio e vergonha. Agora quero falar com você de forma muito direta, porque a história de Helena não é incomum. E pode ser que, enquanto eu descrevia o sofrimento dela, você tenha sentido um frio de reconhecimento. Tenha pensado consigo mesmo: esse sou eu, esse é o meu lar, essa é a ansiedade que me domina toda noite, esse é o distanciamento que se infiltrou no meu casamento, esse é o medo que desperta meus filhos, esse é o muro que sinto toda vez que tento rezar. Se esse é o seu caso, quero que saiba que você não está perdendo o juízo. Não é uma pessoa ruim, não está sozinho, e acima de tudo, existe um caminho de volta para casa. Milhares e milhares de famílias, famílias comuns exatamente como a sua, famílias em cada canto do Brasil, descobriram que o método espiritual diário que o padre Cícero ensinou e viveu transformou completamente seus lares, trouxe paz ao seu sono e proteção ao seu despertar, restaurou suas orações, curou seus casamentos e expulsou as trevas de volta para o abismo de onde vieram. Imagine, meus irmãos e irmãs, imagine deitar hoje à noite e sentir, em vez daquele pavor habitual, uma paz profunda e constante, um calor, a certeza de que seu lar está selado e protegido e que você e seus filhos descansam sob o manto de Nossa Senhora da Conceição. Imagine acordar amanhã não para a ansiedade, mas para a força, para um escudo já erguido ao seu redor antes mesmo que seus pés toquem o chão. É precisamente isso que o método diário preservado, em os 21 dias com o padre Cícero, foi criado para lhe proporcionar. Ao longo de 21 dias, ele caminha com você de mãos dadas, ensinando-lhe as orações exatas que o padre Cícero rezava, as consagrações exatas que ele fazia, o ritmo diário exato de proteção que transformou sua própria cela atormentada em uma fortaleza na qual nenhuma escuridão podia entrar, pois o próprio santo foi atacado ferozmente pelo inimigo ao longo de sua vida, espancado e atormentado de maneiras que teriam destruído uma alma menos resiliente. E ainda assim, ele permaneceu inabalável, porque possuía essas armas e as usava todos os dias. As famílias que adotaram este método descrevem a mesma coisa repetidas vezes, que a paz retornou aos seus lares, que seus filhos dormem tranquilamente, que a opressão foi dissipada, que sua fé voltou a ganhar vida. Isso não é mágica e não é um produto, é a sabedoria espiritual acumulada de um santo, reunida e simplificada para que qualquer família, não importa o quanto esteja assustada ou o quanto se sinta distante de Deus agora, possa começar hoje à noite a construir esse muro de proteção. Você encontrará o link no comentário fixado abaixo deste vídeo, e se qualquer parte do que descrevi hoje tocou o seu coração, peço que não espere, porque as trevas não esperam. Mas guarde esse pensamento com carinho por enquanto, e venha comigo ainda mais fundo, pois alcançamos apenas a segunda de nossas 7 verdades, e as que restam tornam-se mais poderosas e surpreendentes a cada passo, conduzindo-nos em direção àquela 7ª e última revelação, a única que pouquíssimas pessoas tiveram a coragem de dizer em voz alta: tenha fé, espere e deixe nas mãos de Deus. A terceira verdade é esta: os objetos mais saturados de alma são aqueles mantidos mais próximos ao corpo e usados na oração ou no pecado. Pensem com cuidado nisto, meus irmãos e irmãs. Existe uma hierarquia, uma diferença de intensidade entre os pertences dos mortos. Uma peça de mobília num cômodo distante carrega muito menos do que o anel usado todos os dias no dedo por 50 anos. Um livro lido uma vez carrega muito menos do que o rosário apertado todas as noites, durante uma vida inteira, ou que Deus nos livre, o objeto usado repetidamente em atos de pecado ou em práticas que se estendem rumo às trevas. As coisas que tocam nossa pele, as coisas que seguramos na intimidade de nossa oração, as coisas nas quais derramamos nossas emoções mais profundas dia após dia, estas se tornam as mais carregadas, as mais saturadas,
as mais poderosas para o bem ou para o mal. É exatamente por isso que a Igreja valoriza as vestes e os objetos pessoais dos santos acima de quase todas as outras relíquias, porque são coisas que tocaram sua carne sagrada e absorveram, por assim dizer, o brilho de sua santidade. O Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos 20 e 21, nos dá o relato inesquecível da mulher que sofria de uma hemorragia há 12 longos anos, que abriu caminho pela multidão e disse a si mesma que, se pudesse apenas tocar na bainha das vestes de Jesus, seria curada. E ela tocou apenas na franja de sua roupa, e instantaneamente foi curada, e nosso Senhor sentiu sair dele um poder. Estão vendo? A veste que tocou o corpo do Senhor tornou-se um canal de poder divino de cura. Este é o princípio inscrito no próprio tecido da criação pelo próprio Deus, que o material e o espiritual estão entrelaçados, que o que toca o corpo carrega algo da alma. E se isso é verdade quanto às vestes dos santos, então devemos compreender com sobriedade que é verdade na direção oposta também, que objetos saturados de pecado, de desespero, de ódio, da invocação deliberada das trevas, carregam sua própria carga, e essa carga não desaparece simplesmente quando o corpo que a criou é enterrado. Padre Cícero compreendia isso com uma clareza que assustava até os bispos de seu tempo. Ele sabia quais objetos abençoar e contra quais alertar. Ele sabia que um rosário rezado com amor por 50 anos tornava-se uma arma de tremendo poder espiritual, uma coisa de luz, e encorajava os fiéis a valorizarem tais coisas e a rezarem com os rosários de seus entes queridos que partiram, pois, ao fazê-lo, retomavam o próprio instrumento santificado pela devoção daquela alma. Mas ele também sabia e alertava que objetos conectados ao pecado e ao ocultismo eram portais e que nenhuma quantidade de apego sentimental justificava manter tal coisa em um lar cristão sem antes submetê-la ao poder purificador da oração e da bênção, ou removê-la inteiramente. Ele trilhou essa linha com sabedoria perfeita, nunca caindo na superstição, nunca caindo no descuido, sempre apontando a alma assustada de volta para a autoridade calma e poderosa de Jesus Cristo e sua Igreja. E eu poderia vos contar muitos testemunhos aqui, mas deixem-me dar mais um, breve e contundente, antes de passarmos para a quarta verdade. Havia um jovem de 26 anos que herdou de seu avô um belo relógio de bolso antigo, uma coisa de real valor, e ele o usava com orgulho. Mas seu avô, sem que o rapaz soubesse, tinha sido um homem duro e violento que amaldiçoara a Deus em seu leito de morte, que morrera em um acesso de falta de arrependimento, agarrado àquele mesmo relógio enquanto vociferava contra o céu em sua hora final. E o jovem, depois que começou a carregar aquele relógio, caiu em uma depressão tão repentina e tão sombria que alarmou a todos que o conheciam. Um rapaz que fora cheio de vida e riso, agora sentado por horas em silêncio, contemplando se a vida valia a pena ser vivida, sentindo um peso no peito que nenhum médico conseguia explicar. Foi somente quando um sábio e velho confessor, ouvindo o rapaz despejar seu desespero, perguntou-lhe calmamente se algo havia chegado à sua posse recentemente de alguém que morrera mal, que o fio foi encontrado e puxado e a verdade revelada, e através da bênção, da oração e da retomada de sua alma pelos sacramentos, aquele jovem foi libertado e restaurado à alegria que lhe fora roubada. Agora entendam, não vos digo essas coisas para fazê-los olhar com medo para cada objeto em sua casa. Digo-lhes essas coisas para que compreendam a quarta verdade, que começa a nos afastar do perigo em direção ao glorioso remédio, em direção ao poder avassalador que Deus colocou nas mãos de sua Igreja e de seus fiéis. Um poder tão grande que nenhuma escuridão, nenhuma marca, nenhuma porta, nenhuma maldição pode resistir a ele por um momento sequer quando devidamente exercido. A quarta verdade é esta, que a bênção da Igreja e a oração dos fiéis possuem autoridade absoluta sobre toda a carga espiritual, e que não existe objeto tão saturado de escuridão que não possa ser limpo, libertado e transformado pelo poder de Jesus Cristo, agindo através de sua Igreja. Ouçam isto
e deixem que isso vos encha de esperança, meus irmãos e irmãs, porque tudo o que lhes disse até agora pode tê-los assustado, e agora quero tirar esse medo inteiramente de seus ombros. A escuridão é real, sim, mas a escuridão é fraca, pateticamente fraca, absurdamente fraca, perto da menor gota de água benta aplicada com fé, perto da mais curta oração de bênção proferida em nome de Jesus Cristo, perto do sinal da cruz traçado por uma mão crente. A primeira carta de São João, no capítulo 4, versículo 4, diz-nos claramente que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior. Não igual, não levemente mais forte, mas infinitamente, avassaladoramente, absolutamente maior. O inimigo adoraria que vocês se afastassem deste ensinamento, assustados e paralisados, obcecados por cada objeto, vivendo em pavor. Mas isso é uma mentira, e é o oposto do que o padre Cícero ensinou. O que o santo ensinou foi confiança, santa confiança, a serena certeza de uma criança que sabe que seu pai é o rei de toda a criação e que nada pode feri-la enquanto ela permanecer sob o teto desse pai. Tenha fé, espere e deixe nas mãos de Deus. A Igreja coloca em suas mãos comuns e fiéis, armas de um poder assombroso. A água benta, abençoada por um padre, carrega a autoridade da Igreja para repelir qualquer coisa impura. O sinal da cruz, aquele gesto simples, é uma declaração da vitória do Calvário, uma vitória que despedaçou as portas do inferno para sempre. A bênção de um lar, a consagração de uma família ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Aparecida, a reza fiel do terço, o uso de medalhas e escapulários bentos, o aspergir de água benta sobre um objeto cuja história o perturba. Todos esses não são gestos vazios. Eles são o exercício da própria autoridade que Jesus Cristo conquistou na cruz e entregou à sua Igreja, quando disse aos seus apóstolos que tudo o que ligassem na terra seria ligado no céu, e tudo o que desligassem na terra seria desligado no céu. Você não está indefeso. Você nunca esteve indefeso. Você simplesmente, talvez, nunca tenha sido ensinado a pegar as armas que estiveram ao seu lado o tempo todo. E isso me leva a algo que preciso compartilhar com você, porque seria uma falha de amor omitir. Tantas almas fiéis sabem que essas armas existem, mas não sabem como usá-las, não conhecem as palavras, não conhecem a ordem, não conhecem o ritmo diário que transforma uma oração ocasional em um escudo impenetrável e permanente. Este foi o gênio do que o padre Cícero ensinou aos seus filhos espirituais. Que a proteção não é um ato único, mas uma disciplina diária, um modo de vida, um ritmo de consagração e oração, repetido a cada manhã e a cada noite, até que o lar se torne, ele mesmo, um solo sagrado onde o inimigo não pode pisar. Não, e é precisamente este ritmo, este método diário exato, extraído das próprias práticas do santo, que foi reunido para você no guia que mencionei, os 21 dias com Padre Cícero, para que você não precise descobrir tudo sozinho, para que não precise se perguntar se está fazendo corretamente, para que desde o primeiro dia você possa começar a erguer ao seu redor e ao redor de todos que amam uma muralha que as trevas não podem romper. Mas deixe-me continuar agora para a quinta verdade, pois ela aborda uma questão que pode já estar queimando em seu coração, a questão do que devemos às almas dos mortos e como os objetos que eles deixaram para trás estão ligados ao seu destino eterno, de uma maneira que a maioria das pessoas jamais imaginou. A quinta verdade é esta, que os objetos dos mortos são um chamado à oração por suas almas e que nosso descuido com essas almas é muito mais perigoso do que qualquer objeto jamais poderia ser. Considere, meus irmãos e irmãs, o que acontece na maioria dos lares quando alguém morre. Os pertences tornam-se um santuário de luto ou um incômodo a ser descartado, e, em ambos os casos, a única coisa que é mais necessária, a oração pela alma do falecido, é frequentemente esquecida por completo. Quantas famílias choram sobre os bens de seus mortos, beijam as fotografias, mantêm as roupas exatamente como eram, transformam o quarto em um museu de tristeza e, no entanto, jamais oferecem uma santa missa
pelo descanso daquela alma. Jamais rezam 1/3 por sua libertação do purgatório. Jamais elevam sua dor a Deus e a transformam em intercessão. Esta, meus irmãos e irmãs, é a verdadeira tragédia. E é aqui que os pertences dos mortos revelam seu propósito mais profundo e mais belo, porque todo objeto deixado para trás deve ser um chamado, um lembrete, um convite para rezar pela alma que o tocou. O segundo livro de Macabeus, no capítulo 12, versículos 44 e 45, nos ensina esta verdade santa e consoladora, que é um pensamento santo e salutar rezar pelos mortos, para que sejam libertados de seus pecados. Esta é a fé antiga da Igreja, de que as almas no purgatório podem ser ajudadas, real e verdadeiramente ajudadas, por nossas preces, por nossos sacrifícios e, acima de tudo, pelo oferecimento do santo sacrifício da missa. E Santa Dulce dos Pobres e os grandes místicos testemunharam repetidas vezes a realidade destas almas sofredoras e seu desejo desesperado pelas preces dos vivos. O próprio Padre Cícero tinha uma relação extraordinária com as almas do purgatório. Ele disse certa vez que mais almas de mortos vinham a ele vindas do purgatório para pedir por suas preces, do que pessoas vivas que vinham a ele pelas estradas do mundo. Imagine só, ele era visitado constantemente pelos que partiram, almas que vinham buscar as orações que as libertariam para a glória do céu. E ele rezava por elas incessantemente, oferecendo missa após missa, oração após oração, pela libertação daqueles que já não podiam ajudar a si mesmos. Penso em um testemunho que captura isso com uma beleza lancinante. Havia uma viúva, de 68 anos, que após a morte do marido não conseguia encontrar paz. Ela mantinha os pertences dele exatamente como estavam: os óculos de leitura sobre a mesa, o casaco no cabide, os chinelos ao lado da cama, e todos os dias ela tocava nessas coisas e chorava. Seu pesar era tão corrosivo que se tornou uma doença, uma escuridão, uma recusa em deixar partir que prendia tanto ela quanto, de maneira misteriosa, a alma de seu marido também. Ela sonhava com ele noite após noite, e nesses sonhos ele parecia angustiado, parecia estender as mãos para ela, parecia pedir algo que ela não conseguia entender. Ela ficou magra, pálida e sem esperança, e seu luto endureceu em uma espécie de desespero que afastava Deus cada vez mais, até que ela sentiu que o céu estava fechado para ela e que estava simplesmente esperando, sem alegria, pela morte. E então um padre, ao visitá-la, ajudou-a gentilmente a entender o que a alma de seu marido talvez estivesse pedindo o tempo todo. Não suas lágrimas, não seu apego, não a preservação de seus chinelos ao lado da cama, mas suas orações. Ele a ensinou a pegar aqueles mesmos pertences, os óculos, o casaco e os chinelos, e a fazer deles não ídolos de luto, mas altares de intercessão, a segurá-los em suas mãos todos os dias, não para chorar, mas para rezar, a oferecer um rosário pela alma de seu marido cada vez que seus olhos caíssem sobre o casaco dele, a solicitar missas pelo seu repouso, a transformar sua dor no mais poderoso amor que existe, o amor que reza pelos mortos. E, meus irmãos e irmãs, tudo mudou. Seus sonhos tornaram-se pacíficos. Seu marido, no último sonho que teve com ele, apareceu-lhe radiante, sorridente e em descanso, e ela acordou com uma paz que não conhecia desde o dia em que ele morreu. Seu pesar não desapareceu, mas foi transfigurado. Tornou-se frutífero, tornou-se santo, tornou-se uma ponte de amor e oração estendida entre seu coração e a alma do homem que ela amava, e ela mesma foi resgatada da beira do desespero de volta ao centro acolhedor de sua fé. Vejam, meus irmãos e irmãs, como o perigo e o remédio estão entrelaçados. Os objetos dos mortos podem ser uma porta para as trevas, sim, mas muito mais frequentemente destinam-se a ser uma porta para a oração, um chamado para o maior ato de amor que podemos oferecer aos que partiram. E se um objeto se torna uma coisa ou outra, depende inteiramente de nos aproximarmos dele com oração, com bênção, com a disciplina de uma alma que conhece as suas armas e as empunha diariamente. É por isso que volto sempre ao método prático, porque conhecer a verdade não basta. É preciso vivê-la,
É preciso ter o ritmo diário, as orações exatas, o escudo disciplinado. E penso agora em quantos de vocês que me ouvem têm alguém, uma alma que morreu e por quem talvez ninguém esteja rezando. Uma mãe, um pai, um cônjuge, um filho, cujos pertences estão aí em sua casa agora, silenciosamente convocando você a interceder por eles. E isso me leva a falar com vocês do fundo do meu coração, porque existe um ato de amor disponível para vocês esta noite que é maior do que quase qualquer outro, e é este. Talvez você esteja me ouvindo, não porque sua própria casa esteja em apuros, mas porque carrega no coração alguém que você ama e que se afastou muito de Deus, um filho ou uma filha que já não acredita, um irmão mergulhado na amargura, um familiar esmagado pelo luto após uma perda, uma alma sob ataque que nem sequer sabe que existem armas. Talvez você tenha sentido durante todo este ensinamento o rosto dessa pessoa surgir diante de você. Entenda que a maior caridade que você pode realizar é colocar nas mãos deles as mesmas ferramentas que poderiam salvá-los, dar-lhes não apenas consolo, mas armadura, não apenas simpatia, mas o método real, prático e diário que trouxe milhares de almas de volta da beira do abismo. É por isso que quero dizer-lhes, com todo o amor que um pastor pode ter pelas ovelhas que lhe foram confiadas, que o guia chamado 21 Dias com Padre Cícero foi feito não apenas para você, mas para eles, para aqueles que você ama, que estão sofrendo, com medo e longe da luz. Colocar este método nas mãos de uma viúva em luto, de uma família assustada, de uma alma sob ataque espiritual, é entregar-lhes uma boia de salvação, é realizar por eles a maior obra de misericórdia, porque você não está lhes dando um livro, você está lhes dando o poder espiritual acumulado de um santo, as orações exatas que venceram as suas batalhas, o escudo diário que pode selar a casa deles, restaurar a sua paz e reabrir as portas da sua fé. Não subestime o que significa ser aquele que resgata uma alma que você ama. Não espere até que a escuridão deles se aprofunde. O link está esperando por você no comentário fixado abaixo deste vídeo e peço que considere, antes que este ensinamento termine, se Deus não colocou um rosto específico diante dos seus olhos esta noite por um motivo, se Ele não está pedindo que você seja o instrumento do resgate de alguém. Guarde essa pessoa em seu coração agora e vamos avançar juntos para a sexta verdade e, finalmente, para aquela sétima e mais devastadora revelação, a que prometi desde o início, a que mudará para sempre a forma como você entende os pertences de todos aqueles que o amaram e partiram antes de você para a eternidade. A sexta verdade é esta: a marca de uma alma santa em um objeto é um tesouro de valor inestimável, um canal de graça que Deus destina à bênção dos vivos, e jamais devemos, em nosso medo da escuridão, esquecer a realidade muito maior da luz. Pois falamos muito sobre o perigo, e era necessário, mas eu estaria traindo a plenitude da verdade se deixasse vocês pensando que os objetos dos mortos devem ser, em sua maioria, temidos. Não, meus irmãos e irmãs, a esmagadora maioria dos pertences deixados por nossos fiéis falecidos são coisas de bênção, coisas saturadas não de trevas, mas de amor, de oração, de fé e da silenciosa santidade de vidas cristãs comuns vividas em fidelidade a Deus. O rosário que sua avó rezou todas as noites de sua vida não é um perigo, é um tesouro, uma relíquia de seu amor, algo carregado com décadas de devoção, e tê-lo em suas mãos e rezar com ele é unir-se à santidade dela e recorrer à graça que ela derramou nele. E assim chegamos, meus irmãos e irmãs, à sétima e mais devastadora verdade, a revelação que lhes prometi desde o primeiro momento deste ensinamento, e aqui está ela, finalmente dita de forma clara. O objeto mais perigoso deixado pelos mortos não é aquele amaldiçoado e nem o abençoado, mas o esquecido, o pertence que não é honrado, nem sobre o qual se reza, nem entregue a Deus, mas simplesmente guardado por culpa, estocado em uma gaveta, carregado através dos anos como um peso sobre a alma, uma âncora silenciosa que prende os vivos ao seu luto e os proíbe de deixar seus entes queridos
descansarem plenamente na misericórdia de Deus. Foi isso que o padre Cícero entendeu com clareza aterrorizante. Ele ensinava que não honramos os mortos nos apegando às suas posses em tristeza, mas rezando por suas almas com amor, e que cada objeto que guardamos deve ser santificado pela oração ou entregue pela fé, nunca mantido naquele espaço morto de luto não resolvido, onde o inimigo adora construir seu ninho. O perigo mais devastador, portanto, não é o anel, o relógio ou o casaco, mas o coração que se recusa a soltar, que transforma a memória em corrente e o amor em prisão. Liberte-se esta noite. Pegue cada pertence de seus entes queridos falecidos e coloque-o sob o sinal da cruz. Abençoe-o, reze pela alma que o possuía e, ao fazer isso, transforme um objeto de luto em um canal de graça. Se este ensinamento abriu seus olhos para algo que você carregou sem compreender, peço-lhe que faça 3 pequenas coisas e que as faça como atos de fé e caridade, não por obrigação. Escreva nos comentários abaixo as palavras: Padre Cícero, proteja minha família e as almas dos meus amados mortos. E ao escrevê-las, faça-o com sinceridade, pois os anjos registram as orações de um coração verdadeiro. Clique no botão que mostra que você valoriza esta mensagem e compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você conhece que ainda guardam um objeto dos mortos em tristeza, pois você pode ser aquele que libertará a alma delas, e não há caridade maior do que entregar a um coração aflito a luz da verdade. E se você ainda não se juntou a esta pequena família de almas que buscam caminhar mais proximamente com Deus, inscreva-se agora, para que nenhum ensinamento futuro, nenhuma revelação guardada pela Igreja e proclamada pelos santos, passe despercebida por você. Lembre-se do que lhe disse no início, que este conhecimento mudaria para sempre a forma como você entende os pertences de todos que já o amaram e partiram antes de você para a eternidade. Agora você os detém. 7 verdades que transformam o medo em sabedoria e o luto em graça. As ferramentas para viver isso todos os dias, as orações exatas que o padre Cícero usava para santificar objetos, proteger sua casa e rezar por seus amados mortos até os braços de Deus, estão reunidas no comentário fixado abaixo deste vídeo, esperando para se tornarem seu escudo diário e seu presente a uma alma que você ama. Não deixe este momento passar sem agir, pois a graça adiada muitas vezes torna-se a graça esquecida. Receba agora esta bênção, e receba-a como se eu estivesse colocando minha mão sobre a sua cabeça. Que a paz de Cristo guarde o seu lar, que a intercessão do padre Cícero cerque a sua família como um muro de fogo, que cada objeto sob o seu teto se torne um vaso de santidade e nunca de mal, e que as almas dos seus fiéis falecidos descansem finalmente na luz inabalável de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, vá agora em paz.